Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar do time, que é o nosso tomilho. A fonte dele é extraída no Brasil, então é um óleo muito poderoso, por isso nós vamos falar dele hoje, para que você venha conhecer um pouquinho dos benefícios desse óleo essencial. Bom, nós temos três formas de uso do tomilho, que nós podemos usar ele de forma aromática, né, que é difundir ele no ambiente através do aparelho difusor ou na inalação nas mãos, né, as mãos em concha. Tópico, a gente pode usar ele na coluna, nuca, sola dos pés, nos pontos reflexos nos pés, abdômen, pescoço e região afetada. Cuidado por ser um óleo quente, né? Sempre usar ele diluído, né? Porque ele tem sua base química é o timol. Então a gente precisa diluir. Internamente, coloca na cápsula, completa com azeite de boa qualidade e pode também ser ingerido. E a gente aconselha ingerir entre 7 a 10 dias no máximo. Se for necessário, faça uma pausa terapêutica e retorna ao uso depois, tá? Mas é bom fazer essa pausa terapêutica. E uma curiosidade do tomilho é que ele é fonte de coragem, né? Então, na época, né, das das damas lá, os cavaleiros, antes deles entrarem em combate na Idade Média, eles ingeriam tomilho para ter coragem para participar da guerra. Então, é uma curiosidade legal. E outra curiosidade também bacana é que durante esse mesmo período, né, da Idade Média, eles colocavam o tomilho debaixo do travesseiro para ajudar a promover um sono tranquilo e afastar os pesadelos. E os gregos antigos usavam tomilhas em seus banhos e o queimavam como incenso em seus templos, enquanto os egípcios usavam em suas cerimônias tradicionais. Então, o tomilho, ele é comumente usado hoje, né, como tempero, não só naquela época como hoje também. Mas também ele produz esse óleo potente, né? Tem efeitos de limpeza, de purificação, para a pele e só que a gente tem que tomar o cuidado de usar ele sempre diluído, né? Principalmente quando for usar topicamente, tá bom? Então vamos lá as principais propriedades do nosso tomilho. Ele é um óleo afrodisíaco, antibacteriano, antiespasmódico, antifúngico, antimicrobial, antioxidante, antiparasítico, antirreumático, antisséptico, antitóxico, antiviral, cardiotônico, carminativo, depurador, diurético, emenagogo, esteroidol, estimulante, expectorante, hipertensivo, imunoestimulante, inseticida, nervino, neuroprotetor, reconfortante, repelente de insetos, rubefaciente, vasodilatador e vermífugo. Então, assim, muitas propriedades que tem esse óleo que é super potente para a nossa saúde, né? E os principais usos do tomilho, para que nós usamos? Aqui quando a gente fala principais usos, porque tem outros benefícios, né, gente? Então a gente cita assim os principais, mas a gente sabe que à medida que as pessoas vão usando, cada um é único, e aí vai descobrindo outros benefícios dele, tá? Então nós vamos citar aqui alguns. Ele é bom para resfriado, gripe, vírus, dor de garganta, infecções bacterianas. Pode aplicar, né, diluído em óleo vegetal, como eu disse, na sola dos pés. Pode tomar em cápsula ou inalar, tá? Para esse uso. Asma, para essa indicação, né? Desculpa. Asma, croup e pneumonia, coqueluche, laringite, tonsilite e pleurisia. Então, ele pode ser aplicado também diluído no peito ou inalar as mãos em concha ou também ser ingerido também na cápsula. Para cândida e parasitas, infecções por fungos, eczema e psoríase, aplique diluído em óleo vegetal sobre a região afetada e também pode tomar na cápsula ou inalar. Ele é bom para infertilidade, progesterona baixa, problemas de mama, ovário, próstata e menstruação irregular, tá?
Então, a forma para usar para essas indicações: aplicar no ponto de reflexo nos pés, né, que é a parte que a gente sabe que nosso pé, cada ponto representa um órgão, né? Então, a gente vai procurar lá onde está representando o órgão que a gente precisa tratar. E tomar também em cápsula. Tem memória, ele é bom também para memória ou concentração fraca, doenças de Alzheimer, demência e envelhecimento. Então, pode ser inalado e aplicado bem diluído na nuca para aumentar o estado de alerta, a memória e a saúde do cérebro, e ou sobre os dedos dos pés, nos pontos de reflexo do cérebro, tá? Para incontinência e infecção da bexiga, incontinência urinária, né, infecção da bexiga, combine com gerânio, né, que a gente sabe que é excelente aí para a nossa saúde, e pode tomar também em cápsula ou aplicar sobre o abdômen, tá? Miomas e câncer, tome em cápsula ou inale. E aí nós vamos ter aqui um cuidado, que no nosso livro fala desse cuidado, tem que ser cuidado ao usar com epiléticos durante a gravidez e com pressão sanguínea elevada. Então a gente tem que tomar esse cuidado para usar o tomilho. Aspectos emocionais. Ele é o óleo da libertação e perdão. Então, para quem tem aí essa dificuldade em perdoar, o tomilho vai ser um grande aliado, tá? Então, ele é um dos mais poderosos purificadores do corpo emocional e ajuda a lidar com sentimentos enterrados há muito tempo. Aquelas pessoas que ficam sempre voltando ao passado, né? Então, essas pessoas precisam de usar realmente o tomilho. Ele entra em profundidade dentro do corpo. Eu quero só pedir para fechar o microfone, quem está aí, porque senão está dando interferência aqui. Ele entra com profundidade dentro do corpo e da alma, procurando por negatividade não resolvida e trazendo à tona sentimentos antigos e estagnados. Então, aquilo que eu falei, essas pessoas ficam muito agarradas ao passado, né? Pessoas muito negativas, pessoas que ficam trazendo sempre na vida diária, né, no presente, fica trazendo aqueles sentimentos antigos e ficam estagnados. Então, ele vai ajudar também nessa questão. Ele é particularmente útil no tratamento das emoções tóxicas que fazem o coração fechar com o ódio, a raiva, a ira e o ressentimento. Emoções tóxicas, a gente às vezes nem fala muito disso, né? Mas pode ser fim de um relacionamento, né? Pode ser relacionamento afetivo na família. Então, são as emoções tóxicas que às vezes fazem com que a gente fica ali doente. Então, ele ajuda, né? As pessoas que têm um coração muito fechado, aquelas pessoas que qualquer coisinha fica com ódio, ou tem um ódio por coisas antigas, raiva, ira. Então, ele vai ajudar muito aí nessa questão. Ele esvazia a alma da negatividade, abrindo o coração. Assim, o indivíduo começa a ter tolerância e paciência com outros. Então, se você conhece alguém, né, que é mais intolerante, é impaciente com as pessoas, ele é um óleo que vai ajudar também a pessoa a abrir mais o coração, né? A pessoa aliviar, né? Porque a gente imagina que essa pessoa vive com a alma sobrecarregada. Então, ele é um óleo que vai trazer um alívio aí para a alma. Então, à medida que o coração se abre mais, o indivíduo se torna capaz de receber amor e oferecer perdão. Então, a gente às vezes tem aquelas pessoas difíceis, né, de oferecer perdão para o outro, porque a gente sempre acha que a gente está com a razão, né? E às vezes não, às vezes a gente tem que oferecer perdão, às vezes a gente magoa as pessoas, às vezes sem nem perceber. Então, quando ele ajuda a gente a abrir o coração, a gente passa a ter essa capacidade, tá? De receber amor e oferecer perdão. Porque às vezes a gente quer ser até amável com o outro, mas aquela pessoa é tão fechada que nem quer receber, né? Então, ele vai ajudar nessa questão também. Ele ensina que é hora de deixar algumas coisas para trás e seguir em frente. Então, aquilo que eu disse no início, ele é um óleo que vai tirar a pessoa daquele estado estagnado, né? Aquela pessoa fica sempre presa às coisas do passado. A partir do momento em que os indivíduos perdoam, acaba se libertando da escravidão emocional. É o que eu disse, pessoas que têm dificuldades de perdoar e de se perdoar,
são pessoas que vivem na escravidão mesmo, emocional, né? A palavra bem certa é essa mesmo, a escravidão, aquela pessoa que está sempre com o emocional abalado, está doentio, e a gente sabe que o emocional doente, ele afeta o nosso físico, né? Então, a gente precisa realmente estar com o nosso emocional equilibrado. Não é fácil, né? Mas é possível, se a gente realmente quiser. Eu falo que se a pessoa não quiser, não adianta. Então, o time vai ajudar. E o time transforma ódio e raiva em amor e perdão. Então, ele é um óleo, assim, sensacional. Quando eu disse lá no início, né? Que lá na Idade Média, né? O pessoal, antes de ir para a guerra, usava ele para ter coragem, né? Para lutar. Então, você vê que é um óleo que realmente vai colocar a pessoa para frente, né? É um óleo que vai dar à pessoa coragem mesmo. E as emoções negativas, né, que o time trabalha, é a incapacidade de perdoar, a raiva, ira, ódio, amargura, ressentimento e escravidão emocional. E vamos ver qual o sentimento positivo, as emoções positivas, né, que ele trabalha. Capacidade de perdoar, tolerância, paciência, coração receptivo, compreensão, libertação emocional. Olha isso, como que é fantástico. E às vezes é um óleo assim, que a gente não usa tanto, né? Mas olha o tanto que ele vai ajudar, né, nessa questão emocional. E os óleos complementares, né? Que pode ser usado com o time que também trabalha essas questões emocionais. É o cardamomo, o forgive, que é um mix renovador, né? Não é por acaso que ele vai combinar com o time. O gerânio, né? Que é um óleo aí que muito bacana também, que ajuda até na questão da coragem também, trabalha o eu. O cipreste, o orégano, que é também bem parecido com o tomilho, inclusive eles são, no aspecto físico principalmente, eles se parecem muito, né? Principalmente os dois são grandes antibióticos, né? E para as questões emocionais, usar de forma aromática, direto no frasco ou difusor. Eu confesso para vocês que eu não tenho costume de usar o tomilho de forma aromática, tá? Eu uso muito ele tópico ou por ingestão. Por ingestão, às vezes eu uso muito. Inclusive, às vezes eu coloco ele quando eu faço o flum na cápsula. Às vezes eu coloco tomilho. Se eu vejo que é alguma coisa que está muito difícil, alguma infecção que está muito difícil de melhorar, eu uso orégano e tomilho, tá? Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque os dois são óleos bem potentes, né? Então, ou pode usar um ou outro, ou uma gotinha de cada um. Mas lembrando lá da pausa terapêutica que eu disse lá no início, tá? Usar entre 7 a 10 dias, se for usar ele internamente. De forma tópica, né? Dilua uma gota e aplica no peito, sobre a chakra, que é a região inferior do abdômen, ou na sola dos pés. Essa aplicação nós estamos falando para questões emocionais. E de forma interna, pingue 1 ou 2 gotas em cápsula ou na água. Então, ele vai ajudar também, né, nessa questão aí, usando também internamente, tá? Para questão emocional. Ok? Então, assim, esse é o nosso tomilho, né? Super potente para a nossa saúde física e emocional. Muito obrigada pela atenção para quem esteve aí com a gente até agora.